1 Samuel, capítulo 17, a partir do versículo de número 1. Glória a Deus. O texto bíblico diz: os filisteus juntaram as suas forças para a guerra e se reuniram em Socó de Judá. E acamparam em Éfes-damim, entre Socó e Azeca. Saul e os israelitas reuniram-se e acamparam no vale de Elá, posicionando-se em linha de batalha para enfrentar os filisteus. Os filisteus ocuparam uma colina e os israelitas outra, estando um vale entre eles. E um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu. Ele tinha 2,90 metros de altura, usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos. E nas pernas usava uma caneleira de bronze que tinha um dardo de bronze, tinha uma caneleira de bronze, e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. Verso 7. A haste de sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão, e a ponta de ferro dela pesava 7,2 quilos. Seu escudeiro ia à frente dele. Golias parou e gritou às tropas de Israel: por que vocês estão posicionando-se para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês servos de Saul? Escolham um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e vencer-me, nós seremos os seus escravos. Todavia, se eu o vencer e o puser fora de combate, vocês serão nossos escravos e nos servirão. E acrescentou: eu desafio hoje as tropas de Israel. Mandem-me um homem sozinho para lutar comigo. E ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Davi era filho de Jessé, o efrateu de Belém de Judá. Jessé tinha 8 filhos, já era idoso naquela época. Os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham ido para a guerra com Saul: Eliabe, o mais velho, Aminadab, o segundo, e Samá, o terceiro. Davi era o caçula. Os 3 mais velhos seguiram Saul, mas Davi ia ao acampamento de Saul e voltava para apacentar as ovelhas do seu pai em Belém. E durante 40 dias o filisteu aproximou-se de manhã e de tarde e tomou posição. E nessa ocasião Jessé disse a seu filho Davi: pegue uma arroba de grãos tostados e 10 pães, e leve-os depressa aos seus irmãos no acampamento. Leve também esses 10 queijos ao comandante da unidade deles. E veja como estão os seus irmãos, e traga-me alguma garantia de que eles estão bem. Eles estão com Saul e com todos os homens de Israel no vale de Elá, lutando contra os filisteus. E levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor, pegou a carga e partiu conforme Jessé lhe havia ordenado. Chegou ao acampamento na hora em que o grito de batalha, o exército estava saindo para as posições de combate. Israel e os filisteus estavam se posicionando em linha de batalha frente a frente. Davi deixou o que havia trazido como responsável pelos suprimentos e correu para a linha de batalha para saber onde estavam seus irmãos. E enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou o desafio habitual, e Davi o ouviu. E quando os israelitas viram o homem, todos fugiram cheios de medo. E os israelitas diziam entre si: vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem vencer. Também lhe dará sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família do seu pai. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? E repetiram a Davi o que haviam comentado e lhe disseram: é isso que receberá o homem que matá-lo. E quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou:
Por que você veio aqui? Com quem deixou as poucas ovelhas do deserto? Sei que você é presunçoso e que o seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha. E disse Davi: o que fiz agora? Será que não posso nem mesmo conversar? E ele então virou as costas para o outro e perguntou a mesma coisa, e os homens responderam-lhe com a mesma resposta, como antes. As palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que mandou chamá-lo. E Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Respondeu Saul: você não tem condição de lutar contra esse filisteu, porque você é apenas um rapaz. Ele é um guerreiro desde a mocidade. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas do seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba e dou-lhe golpes até matá-lo. Teu servo pode matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, porque desafiou o exército do Deus vivo. O Senhor, que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará também das mãos desse filisteu. E diante disso Saul disse a Davi: vai, e que o Senhor esteja com você. Saul vestiu Davi com a sua própria túnica, colocou uma armadura e pôs um capacete de bronze na sua cabeça. Davi prendeu a sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. E Saul disse, disse a Saul: não consigo andar com isso, porque não estou acostumado. E então tirou tudo aquilo e em seguida pegou o seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas e colocou elas na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor. E com a tiradeira na sua mão aproximou-se do filisteu. Enquanto isso, o filisteu, com seu escudeiro à frente, vinha se aproximando de Davi. Olhou para Davi com desprezo e viu que era só um rapaz ruivo ou moreno e de boa aparência, e fez pouco caso dele. E disse ele a Davi: por acaso sou um cão para que você venha a mim com um pedaço de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando os seus deuses, e disse: vem aqui, e darei a sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada e com lança e com dardos, mas eu vou contra você em o nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. E hoje mesmo o Senhor entregará nas minhas mãos, e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu, as aves dos céus e os animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, porque a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. E quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu para a linha de batalha para enfrentá-lo. E tirando uma pedra do seu alforje, arremessou-o com a tiradeira e atingiu a testa do filisteu, de modo que a pedra ficou cravada, e ele caiu, dando com o rosto no chão. E assim Davi venceu o filisteu com uma tiradeira e uma pedra. Sem espada na mão, derrubou o filisteu e o matou. Davi correu, pôs o pé sobre ele, desembaiou a espada do filisteu e acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça com ela. E quando os filisteus viram que o seu guerreiro estava morto, recuaram e fugiram. Então os homens de Israel e de Judá deram um grito de guerra e perseguiram os filisteus até Gate e até as portas de Ecrom. Cadáveres de filisteus ficaram espalhados ao longo da entrada de Saarim até Gate e Ecrom. Quando os israelitas voltaram da perseguição aos filisteus, levaram tudo o que havia no acampamento deles. Davi pegou a cabeça do filisteu e levou-a para Jerusalém, e guardou as armas do filisteu na sua própria tenda. E quando Saul viu Davi avançando para enfrentar o filisteu, perguntou a Abner, o comandante do exército: Abner, quem é o pai desse rapaz? E Abner respondeu: juro por tua vida, ó rei, que não o sei. E o rei lhe ordenou: descubra quem é o pai dele.
E logo que Davi voltou, depois de ter matado o filisteu, Abner levou-o perante Saul. Davi ainda segurava a cabeça de Golias, e Saul lhe perguntou: de quem você é filho, meu jovem? E respondeu Davi: sou filho do teu servo Jessé de Belém. Amém? Senhor, essa é a tua palavra. Queremos nessa noite ouvir a tua voz. Queremos que o Senhor fale ao nosso coração. Envia o teu Espírito, Senhor, para que Ele abra os nossos olhos, para que Ele abra os nossos ouvidos, para que Ele nos dê, Senhor, entendimento, Senhor. Nós suplicamos nessa noite. E também ajuda o teu servo na exposição da tua palavra, Senhor. Nós te pedimos isso agradecidos, em o nome do teu Filho Jesus Cristo. E quem crê, diga amém. O tema dessa mensagem é UFC 1745. Né? O desafio de Davi e do gigante Golias. Eu coloquei 17:45 porque é o texto que fala, né? O Senhor me livrará das suas mãos, não com espada nem com lança, eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos. Amém? Pode seguir em frente. Assim como no UFC, gente, a primeira coisa que a gente vai verificar aqui é o octógono, né? É o local aonde aconteceu a luta. Eu queria que você lesse comigo aí, o Vale de Elá. O Vale de Elá não era uma ravina estreita, parecendo-se mais com um grande desfiladeiro. O local antigo tinha aproximadamente 1,5 km de largura, e na direção da entrada do desfiladeiro ele ficava ainda mais largo. No fundo, entre as encostas, ficava o leito do ribeiro onde Davi encontrou as pedras para sua funda. De um lado ficava uma enorme encosta de 800 metros, ou mais de largura, e do outro oposto achava-se uma vasta rampa de 800 metros, alargando-se também cada vez mais. O exército de Israel estava de um lado, e os filisteus estavam do outro lado. Pode passar, por favor? Então, gente, aqui estava o acampamento dos filisteus. Está todo mundo vendo aqui? Sim? Aqui era o vale. Aqui o ribeiro de Elá, onde Davi pegou as pedras, e aqui estava o acampamento israelita. Então esse é o palco da nossa luta, é o octógono onde aconteceu a luta entre Davi e Golias, ok? Seguindo em frente, por favor. Vamos ver aqui os termos dessa batalha, as regras dessa luta. Olha só. A história de Davi e Golias se enquadra na tradição do que nós chamamos de duelo dos campeões do antigo Oriente Médio. Esses combates diferiam de outros duelos no sentido de que havia implicações para o exército ou para a nação inteira. Olha o que o texto diz. Golias parou e gritou às tropas de Israel: por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um único filisteu, e vocês, servos de Saul, escolham um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e me matar, nós seremos os seus escravos. Todavia, se eu o vencer e o matar, vocês serão nossos escravos e nos servirão. Seguindo em frente, por favor. Então, o membro mais forte, ou o campeão de cada exército, lutava contra o representante do exército oponente até a morte. E o vencedor dava a vitória ao seu exército. Esses combatentes, de duas pessoas, esses combates de duas pessoas, eram praticados em razão da crença de que eram, na verdade, os deuses de cada exército que estavam lutando para decidir a batalha. Portanto, apenas um campeão era necessário de cada lado. Então, olha só. Por que Golias se aproximou da frente da batalha e pediu que um único homem fosse ao seu encontro? Muito simples. Porque Golias acreditava que naquele momento ele estava representando Dagon, a entidade adorada pelos filisteus. Era praticamente um combate entre deuses. E aí Golias então falou assim: olha, já que é uma luta entre deuses para saber qual é o Deus mais poderoso, e eu estou aqui representando Dagon, então envia-me a mim o guerreiro mais forte de vocês, para que ele represente o Deus de Israel, e nós vamos lutar aqui para saber qual Deus é o mais forte. Nós vamos ter uma batalha aqui para ver qual é o Deus mais poderoso. E o guerreiro que vencer, então fica comprovado que esse é
o Deus mais forte. Não é necessário que o exército todo venha lutar. É necessário apenas que esses dois homens entrem em combate e o maior entre eles, o mais forte entre eles, vai provar que a maior divindade, então, é a vencedora. Ok? Todo mundo comigo aqui? Seguindo em frente. Então vamos falar aqui sobre os lutadores, né? Eu tô com a cena do UFC na minha cabeça, né? Literalmente, o octógono, né? Onde vai acontecer a luta, né? Os termos da luta, e agora, então, os lutadores. Então, primeiro, o lutador aqui é o Golias. Quem é Golias, gente? Quem é esse guerreiro, Golias? Então, em primeiro lugar, a gente precisa saber que Golias faz parte de um povo chamado filisteu. Quem eram os filisteus? Os filisteus eram um dos povos do mar que haviam chegado às praias da Cananeia no final da Idade do Bronze. Foi dos hititas que provavelmente os filisteus herdaram a habilidade de mexer com ferro. A estratégia de guerra deles era sempre ataque rápido e de surpresa, seguindo então de saques. Eles tomavam uma posição na colina, uma posição privilegiada, e construíam então guarnições fortificadas. Gente, vale perceber isso aqui por um motivo. O texto vai dizer para mim e para você que os filisteus eram hábeis no uso do ferro, né? Eles tinham a capacidade de manipular o ferro para a construção de armas. E quando você lê o livro de 1 Samuel, você descobre que os israelitas não gozavam desse privilégio. Quando eles precisavam de alguma forma afiar as suas armas, ou eles precisavam de comprar objetos de ferro, eles precisavam ir até os filisteus para fazerem isso. Agora, só de curiosidade, você sabe quantos graus é necessário aquecer o ferro para transformar ele num objeto? Alguém sabe aqui? 1520 graus, você precisa aquecer o ferro a fim de transformá-lo numa arma ou num objeto. Só para você ter ideia, sabe quantos graus o forno da sua casa esquenta na sua, assim, no ponto mais alto? 280. Sabe quantos graus a sua churrasqueira ela é capaz de acender, assim, quando o fogo está no maior intensidade, sabe quanto? 250 graus. Então nós estamos falando de um povo, gente, que eles tinham habilidade para mexer com ferro. Não era um povo retrógrado, né? Não, era um povo inteligente, que descobriu a arte de esquentar o ferro numa certa proporção, capaz de transformá-lo em armas. E isso já dava a eles uma vantagem sobre os israelitas na batalha. Por quê? Porque nós estamos falando de gente que vai para a guerra armado de ferro, contra pessoas que do outro lado, a Bíblia vai dizer para mim e para você, que do lado israelita, os únicos que portavam a armadura e armas de ferro, sabe quem que eram? Saul e Jonatas, os únicos. O restante desfrutava apenas, né, das mesmas armas que o Davi desfrutava, pedaço de pau transformado em lanças. Esse era o exército de Israel. Só que o texto não vai dizer apenas que Golias faz parte de um povo que é habilidoso no trato com o ferro. O texto vai dizer também quem era Golias. E olha só, gente, Golias media aproximadamente 3 metros de altura. Então, imagina você se aproximar para lutar de alguém que tem 3 metros de altura. Dá para intimidar você, sim ou não? Sim ou não? É a mesma coisa que me colocar no octógono para lutar com o Anderson Silva, irmão. Já pensou? Eu dentro do octógono com o Anderson Silva do outro lado? Ia ser um massacre. No Anderson Silva, é claro. Né? Claro. Mas o texto vai falar mais a respeito de Golias. Olha só. O texto diz que ele usava um capacete de bronze. O texto diz que ele vestia uma couraça de escamas de bronze, e essa couraça pesava 60 quilos. Então, assim, mais ou menos o que Davi tinha de peso, o Golias levava na couraça dele. Né? Gente, tente imaginar que Davi tinha aproximadamente a minha estatura, só que ele era muito mais jovem do que eu. Davi era um adolescente.
Ele era tanto adolescente que os irmãos mais velhos, os 3 mais velhos, foram para a guerra. Mas sendo ele o caçula, ele não tinha idade suficiente para ir para a guerra. Ele era um adolescente. Você já viu um adolescente da minha idade? Eles são tudo magrinhos assim, né? Tem uns que fogem a proporção, né? Mas a maioria é tudo magrinho. Eu lembro que quando eu cheguei em Belo Horizonte, eu pesava, gente, aproximadamente 57 quilos. Quando eu cheguei em Belo Horizonte, não pesava nem 60 quilos há 14 anos atrás, 13 anos atrás. Então nós estamos falando de um jovem que o peso dele é o peso que o Golias leva na sua armadura, no peitoral. Só que o texto vai dizer mais. O texto diz que ele usava caneleiras nas suas pernas, ele tinha uma lança uma lançadeira nas suas costas e uma lança nas suas mãos. Se a gente somasse os objetos da armadura de Golias, eles dariam aproximadamente 90 quilos. Então, gente, olha só. Imagina um cara de 3 metros de altura correndo na direção de um menino de 60 e poucos quilos, com 90 quilos a mais o seu peso sobre ele. Consegue imaginar o que teria acontecido com Davi caso não fosse o Senhor? Nós estamos falando de 2 colinas, gente. Imagina Golias correndo, pesando 90 quilos a mais na direção do pequeno Davi. Tá? Ótimo. Passando em frente, só que esse é um guerreiro. O outro guerreiro, Davi, que é o pequeno pastor de ovelhas. O texto bíblico diz para mim e para você que Davi faz parte do povo hebreu. E quem é o povo hebreu? Gente, diferente dos filisteus, o povo hebreu não é um povo que está formado na habilidade de estratégia de guerra. Pelo contrário, os israelitas, irmãos, eles eram um bando de escravos que foram libertados por Deus e foram conduzidos por Moisés em um deserto, e que pela misericórdia de Deus, através da sua ação na história, pela liderança de Josué, entraram para conquistar a terra prometida pelas ações de Deus, se estabeleceram na terra, e que agora estabelecidos na terra, se desviam do Senhor, e quando se desviam do Senhor, o Senhor precisa levantar juízes para libertá-los, e agora estão vivendo um momento de decadência na sua nação, e por viver esse momento de decadência, Deus está levantando um rei para dar a eles a qualidade novamente da nação que Deus prometeu entregar a eles. Os israelitas, gente, não são uma nação preparada para o combate, treinada para a guerra. Não é uma nação de guerreiros, é uma nação de pastores, né? Quando os israelitas estavam lá no Egito, a profissão comum entre eles era o quê? O pastoreio. O texto vai dizer mais, era um grupo de escravos. Quem era Davi? Bom, Davi era um pequeno pastor de ovelhas, que não possuía idade para ir para a guerra, que foi desprezado pelos seus próprios irmãos, que foi desprezado pelo rei, né? Quando ele se apresentou a Eliabe falou para ele: o que você está fazendo aqui? Você devia estar cuidando das ovelhas do nosso pai. Quando ele se apresentou para o rei falou para ele: você não pode ir enfrentar esse filisteu, você é jovem demais. Foi desprezado e estava indevidamente armado para o combate. Ele estava tão indevidamente armado que o Saul resolveu vestir nele a sua armadura, para que Davi estivesse um pouquinho melhor preparado para enfrentar o gigante. Só que o texto diz que a armadura de Saul não ficava muito bem em Davi. Davi ficou meio se sentindo pressionado, meio apertado. E o texto bíblico vai dizer para mim e para você que por causa disso ele decidiu se livrar e enfrentar o gigante, com pedras, uma funda e um pedaço de pau na sua mão. Gente, se nós não conhecêssemos o resultado da história, quem venceria esse embate? Golias ou Davi? Se você não soubesse do resultado, a quem você atribuiria a vitória? A Golias ou Davi? A Golias. Mas sabe o que é impressionante, irmãos? É que como eu disse para você, isso não se tratava de uma guerra de Davi, isso se tratava de uma guerra de quem? De Deus. Isso não era a guerra de Davi. Aliás,
o Davi nem fazia parte dessa guerra, né? Ele nem deveria estar presente lá. Essa guerra era uma guerra do Senhor. E porque essa guerra era uma guerra de Deus, Deus não precisava de muita coisa para vencer a batalha. Ele só precisava de um jovem que não tinha as capacidades e nem as armas necessárias para que ele pudesse vencer esse combate. A primeira lição que a gente tem que aprender aqui nessa noite é que, por se tratar de uma guerra de Deus, Deus deixa muito claro que Ele não precisava de um guerreiro habilitado. Ele não precisava das melhores armas. E nem precisava de alguém devidamente preparado. Ele só precisava de um menino de pouca estatura, que não tinha nenhuma arma e nem deveria estar naquela guerra. Era isso que Deus precisava para vencer as suas batalhas. Então a primeira lição que você precisa aprender é isso, meu irmão. Nas guerras de Deus, nas guerras que Deus está travando na sua vida, não nas guerras que você tenta colocar Deus, né? Porque existem as guerras de Deus e as guerras que nós tentamos fazer com que Deus faça parte delas, né? Mas nas guerras que Deus está lutando, Deus não precisa de muita coisa para vencer. Por quê? Porque não depende da pessoa, não depende da nossa capacidade, depende tão única e exclusivamente do seu poder. Depende única e exclusivamente da sua força, Seguindo em frente, por favor. A pergunta é: como é que Davi se preparou para esse combate? Como é que Davi se preparou para enfrentar o gigante? Como é que Davi se preparou para enfrentar os filisteus? Em primeiro lugar, Davi se preparou para essa luta escolhendo lutar a luta certa. Diga comigo: escolhendo lutar a luta certa. Você já parou para perceber que às vezes nós entramos em situações, nós entramos em lutas que não são as nossas lutas, que nós não deveríamos fazer parte delas, que nós não deveríamos lutar elas? Antes de Davi se propor para lutar o gigante, Davi poderia ter arrumado outros problemas. Ele poderia ter arrumado outras lutas para lutar. A primeira luta que Davi poderia ter arrumado para lutar foi contra o seu irmão, né? O irmão dele chega para ele e fala assim: o que você está fazendo aqui? Você nem deveria estar aqui. Você é presunçoso, você é arrogante. Você é uma pessoa que quer tirar proveito da situação, você quer aparecer. E o Davi podia muito bem ter arrumado uma confusão com o irmão dele e ter se distraído naquele momento. Mas o texto bíblico diz que, ao invés de Davi arrumar uma confusão com o seu irmão, o que ele fez? Ele virou as costas e se focou na realidade do real problema, naquilo que realmente era o problema que deveria ser resolvido. Davi também podia ter arrumado uma confusão com o rei, porque o rei olhou para ele e falou assim: você é menino demais para enfrentar o gigante. Você é menino demais para enfrentar esse problema. E Davi poderia ter falado assim para Saul: quer dizer, eu estou me colocando à disposição para enfrentar o gigante, coisa que você deveria estar fazendo, e você ainda vem me chamar de pequeno? Porque quem é que deveria ter se colocado à disposição para enfrentar o gigante, irmãos? Saul, que era o rei da nação, o guerreiro mais habilidoso e a pessoa que tinha o armamento certo para fazer aquilo. Davi poderia ter falado com Saul: quer dizer, eu estou aqui me dispondo, e ao invés de você olhar para mim e falar assim: poxa vida, que coisa boa que você está decidindo aí, você vem querer tirar onda, vem dizer que eu não sou hábil o suficiente para fazer isso. Davi poderia ter se envolvido nesses conflitos antes, mas o texto diz que Davi focou na realidade do problema. Ele realmente sabia qual era a luta certa a ser travada. A primeira, na preparação de Davi, a primeira realidade que eu quero que você guarde é essa: meu irmão, escolha lutar os combates certos. Escolha lutar as lutas certas. Porque às vezes você até identifica qual é o seu inimigo, mas no decorrer do percurso parece que você perde o inimigo de vista e começa a se envolver em problemas triviais que você nem deveria estar se envolvendo. Aliás, a Bíblia é muito clara em dizer para mim e para você, em Efésios capítulo 6, que a nossa luta não é contra carne e não é contra o sangue, mas ela é contra
principados e potestades, contra os dominadores desse mundo, contra as hostes espirituais dos lugares celestiais. Mas às vezes a gente perde isso de vista, e a gente começa a pensar que o nosso desafio é contra pessoas, e aí a gente começa a lutar com as pessoas, né? A gente começa a lutar com o irmão, começa a lutar com o marido, começa a lutar com o pai, começa a lutar com a mãe, começa a lutar com o patrão. Mas a sua luta não é contra nada disso, querido. Davi sabia qual era o combate real. Falou: eu não estou aqui para lutar com o meu irmão, eu não estou aqui para arrumar confusão com o rei, eu estou aqui para lutar contra um gigante. Eu te pergunto nessa noite, você sabe realmente qual é a tua luta? Você sabe realmente qual é o seu problema? Ou você está dando tiro para tudo quanto é lado, tentando de alguma forma resolver alguma coisa que você nem sabe o que é? Davi se preparou focando. Quando o irmão dele o desafiou, ele virou as costas e deixou o irmão dele falando sozinho. Ele falou assim: o quê? Fala com a minha mão aqui. Virou as costas e saiu fora. Deixou Eliabe conversando com o vento. Eu te pergunto, você sabe qual é o seu adversário? Você sabe qual é o real problema? Você sabe realmente contra o que você está lutando? Porque às vezes você está colocando culpa a respeito de coisas que estão acontecendo em pessoas que não tem nada a ver com o seu problema. Não tem nada a ver com o que você está passando. Amém, irmãos? Nada a ver. Mas, né, porque no meio do caminho alguma coisa aconteceu, aí você explodiu com a pessoa errada, explodiu quem não deveria ter explodido. Davi focou, ele sabia exatamente contra quem ele estava lutando. Segundo, não, volta lá, minha filha. Segundo, Davi escolheu lutar pelo motivo certo. Olha só, você não acha interessante? A proposta foi feita para todo mundo, a mesma proposta. O guerreiro que, né, tiver coragem, a ousadia de se levantar para lutar contra esse gigante e o vencer, o rei lhe dará a sua filha em casamento, lhe dará muitas riquezas e isentará a casa do seu pai de impostos. Essa proposta foi feita para todo mundo, para todo o exército. Quantos se disporam aí? Quantos? Ninguém. Ninguém se dispôs aí. Presta atenção, gente. Existem momentos que quando a vida de um homem está em risco, nem dinheiro é capaz de movê-lo. Porque se dinheiro fosse o suficiente para mover a vida de uma pessoa, qualquer um aqui teria se colocado à disposição. Espera aí, está envolvendo dinheiro, está envolvendo não pagamento de impostos, eu estou à disposição. Mas porque envolvia a vida das pessoas, o pessoal falou: quer saber do negócio? Está envolvendo a minha vida, eu vou ficar por aqui mesmo. Mas o texto bíblico diz que Davi não se dispôs a lutar simplesmente por causa do dinheiro. Davi não se dispôs a lutar simplesmente por causa do casamento. Davi não se dispôs a lutar simplesmente por causa do pagamento dos impostos. O texto bíblico diz que a razão de Davi para a guerra era uma outra razão. Ele estava preocupado com a honra de Deus. O texto bíblico diz que Davi olhou e falou assim: quem é esse incircunciso filisteu para desafiar o exército do Deus vivo? Davi não estava preocupado apenas com o ganho que ele teria. Ele não estava preocupado apenas: vou me casar, né, minha família vai ser isenta de impostos e de quebra ainda vou ficar rico. Maravilha, se eu resolver esse problema aqui. Não, Davi estava preocupado com uma outra coisa. Quando Golias olhou para ele, o desprezou, ele falou assim: você vem contra mim com espada, com lança, com escudo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus de Israel a quem você tem afrontado. E esse Deus me dará vitória, e hoje mesmo eu vou cortar a sua cabeça, e eu vou entregar o seu corpo para as aves do céu, e nessa terra todo mundo saberá que há Deus em Israel.
Presta atenção, meu irmão. Você precisa saber qual é o motivo que te leva a ter essa guerra. Por que que você está se dispondo a lutar contra esse gigante? O que leva você a colocar a sua vida em risco? Davi sabia o real motivo. A razão de ele se dispor não era outra senão o Senhor. O Senhor. Tem gente se matando por causa de dinheiro. Tem gente se matando por causa de reputação. Tem gente se matando por causa de casamento, né? Preciso casar. Se matando. Mas presta atenção, Davi não foi à luta por causa de um casamento apenas. Davi não foi à luta por causa de dinheiro. Davi não foi à luta por causa de reputação. Davi foi à luta por causa do seu Deus. O que a motivação, o que movia a sua vida, o que o impulsionava era a honra de Deus. Davi estava preocupado com a maneira como Deus estava sendo visto, como Deus estava sendo confrontado, como a honra de Deus estava sendo colocada em xeque. Quer dizer, tinha um exército inteiro de um monte de gente medrosa, correndo, que servia ao Deus vivo e verdadeiro, ao invés de se colocar à disposição e saber, não importa o que eu tenho em mãos, Deus é capaz de destruir qualquer outro Deus, porque Ele é o Deus verdadeiro. Mas esse pessoal era tão incrédulo, esse pessoal era tão tímido e tão medroso, que eles não estavam preocupados com a honra de Deus, estavam preocupados só com a sua própria saúde, a sua própria segurança. O que te move nas suas guerras diárias, nas suas lutas? O que te move? O desejo por poder? O desejo por mais dinheiro? O que injeta sangue nos seus olhos na segunda-feira quando você levanta para trabalhar? O desejo, né, por ser promovido. Eu quero promoção. Eu quero mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro. Só tinha uma coisa que motivava o coração de Davi. Só teve uma coisa que fez com que ele saísse do lugar onde ele estava e se colocasse à disposição. O desejo pela honra de Deus. O desejo pela honra de Deus. O que te move, meu irmão? O que te move? Davi era movido pelo motivo certo. Terceiro, Davi escolheu lutar da forma certa. Ele escolheu combater o combate da maneira correta. A armadura de Saul não cabe em Davi, né? O Saul vestiu Davi com a sua armadura, né? Eu lembro quando eu cheguei em Belo Horizonte, no seminário que eu fiz, o primeiro seminário Carisma, tinha que usar roupa social, né? E eu não tinha roupa social, com 18 anos eu não usava roupa social, mas aí eu tinha que ir para o seminário de roupa social. Aí meu pai usava. Aí sabe qual foi a brilhante ideia que a gente teve em casa? De eu usar as roupas do meu pai. Só que o meu pai era maior do que eu. Tipo, pelo menos uns 7 centímetros maior do que eu. Então tente imaginar como não ficavam as camisas do meu pai em mim e as calças dele em mim, né? Ficava lindo, né? Ficava assim, uma coisa maravilhosa. Davi, querido, ele foi vestido com a armadura do Saul. Mas aquilo não estava bem nele. Ele não estava confortável com aquela roupa. E o texto bíblico diz que porque ele não estava confortável, ele se despiu daquilo. E ele foi enfrentar o Golias como ele era. Ele foi enfrentar o Golias sendo um pastor de ovelhas. Porque eu não sei se você entende, mas as armas que Davi levou para enfrentar o gigante eram as mesmas ferramentas que ele usava para cuidar do rebanho. Davi foi levando consigo as ferramentas certas. Ele levou o seu cajado de pastor e ele levou as pedras que ele havia pegado no ribeiro para ir contra o gigante. Ele decidiu lutar da forma correta. Ele decidiu ser apenas ele. Ser apenas um pastor de ovelhas. Ele não era um guerreiro. Ele não era Saul. Ele era apenas um pastor.
E foi dessa forma que Davi se levantou para ir contra o gigante. Como é que você tem enfrentado as batalhas da sua vida? Você tem tentado ser alguém que você não é? Você tem tentado, tipo assim, vestir uma armadura que não é sua para isso? Você tem tentado usar uma ferramenta que não é sua para isso? Sabe qual é o problema de nós, às vezes, tentarmos ser para os outros aquilo que a gente não é? É que isso pesa. Isso pesa. Não dá, isso fica pesado, a gente, não consegue. Meu irmão, presta atenção, Deus não precisa que você seja quem você não é, e que você tente fazer aquilo que você não sabe fazer. Deus precisa apenas que você seja quem você é, e que você use aquilo que você tem nas suas mãos, para que Ele possa fazer o que Ele é capaz de fazer. Só isso. Seja você um simples pastor de ovelhas. Você não precisa de mais nada, meu irmão, você só precisa de Deus, amém? Você só precisa de Deus. Davi escolheu lutar da forma certa. Davi escolheu lutar pelo motivo certo. Davi escolheu a forma certa de lutar. E por último, Davi decidiu lembrar das lutas que ele já havia vencido. Olha que coisa, olha essa frase que o Senhor colocou no meu coração, enquanto eu estava preparando a mensagem, presta atenção. Antes de o gigante cair do lado de fora, ele já havia caído do lado de dentro do coração de Davi. Antes do gigante tombar diante dele, o gigante já havia tombado dentro dele. Mas por que o gigante já havia tombado dentro dele? Muito simples, porque ele se lembrou. Olha o que ele disse: o mesmo Deus que me livrou do leão e do urso, Ele também vai me livrar das mãos desse circunciso filisteu. Presta atenção, querido. Davi se lembrou dos pequenos conflitos pelos quais ele havia passado. E a certeza de que o Deus que o havia livrado nesses pequenos conflitos também lhe daria vitória agora nesse grande conflito, fez com que ele fosse para a luta confiante. Golias não precisava ter tombado diante dele, Golias já tinha tombado dentro do seu coração. Sabe qual que é o nosso problema? É que normalmente quando nós passamos por momentos como esse, em que nós nos sentimos desafiados, a nossa tendência natural é esquecer do que Deus já fez. A nossa tendência natural é esquecer das coisas que Deus já realizou, porque a gente foca tanto no tamanho do problema, que a gente esquece que o mesmo Deus que nos livrou lá atrás, é o mesmo Deus que está conosco agora e é poderoso também para nos livrar agora. Amém, queridos? Davi se lembrou. Davi trouxe à sua memória aquilo que lhe trazia esperança. Eu digo para você, meu irmão, antes dos problemas tombarem diante de você, eles vão precisar tombar dentro de você. Mas para eles tombarem dentro de você, você vai precisar exercitar a sua memória. O mesmo Deus que me livrou do leão, o mesmo Deus que me livrou do urso, é suficiente para me livrar das mãos desse incircunciso filisteu. Deus deu um grande livramento para Israel, através das mãos de um menino pequeno, que não estava devidamente preparado, e que nem era habilidoso o suficiente para aquele momento. Mas Deus não precisa de alguém muito capacitado, Deus só precisa de alguém, só precisa de uma pessoa. Ele só precisa de alguém corajoso o suficiente para acreditar no seu poder, para acreditar na sua glória, para acreditar no que Ele é capaz de fazer e se colocar nas suas mãos. E o pequenino Davi se preparou para ser um instrumento nas mãos de Deus dessa forma. Ele escolheu lutar a luta certa.
Ele escolheu lutar pelo motivo certo. Ele escolheu lutar da forma certa. E ele escolheu se lembrar das vitórias que Deus já havia concedido a ele. E você então conhece o final da história. O texto bíblico diz que o filisteu foi atingido na sua testa. E ele tombou com o rosto em chão. E Davi então corre na direção dele, coloca os pés sobre ele e arranca-lhe a cabeça, né? Decepa a cabeça dele. E o texto diz que quando o povo vê o que Davi realizou através do poder de Deus, aí eles tomam coragem também, né? E todo mundo sai correndo. O texto bíblico diz que é um massacre de filisteus, até as portas da cidade de Ecrom. E o texto diz que naquele dia o povo volta vitorioso, despojando os filisteus. E Davi não apenas leva de volta para Jerusalém a cabeça do filisteu, mas também as armas do filisteu, as quais ele guardou dentro da sua tenda. Talvez para que ao entrar na sua tenda, ao olhar para aquelas armas, ele se lembrasse que naquele dia o Senhor lhe concedeu a vitória. A vitória, a vitória. Eu já quero terminar dizendo para você o seguinte: essa história, ela me faz lembrar de um outro momento, me faz lembrar de uma outra história, de um outro homem que também as pessoas olhavam para ele e desacreditavam que ele era ser quem ele dizia que ele era. Um outro homem que as pessoas olhavam para ele e não acreditavam que ele poderia realizar o que ele disse que ele ia realizar. Qual é o nome desse homem? Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo era como Davi. Todo mundo olhava para ele e ninguém acreditava que ele era o Salvador do mundo. Ninguém acreditava que ele era capaz de fazer o que ele disse que era capaz de fazer. E Jesus também se colocou diante de um dilema impossível para cada um de nós resolver. Jesus colocou-se diante do próprio Deus para resolver o nosso problema diante de Deus. Ele se colocou diante de um Deus irado, para que a ira de Deus não recaísse sobre nós. E o texto diz que para isso ele deu a sua vida, para que a ira de Deus fosse saciada e eu e você tivéssemos os nossos pecados perdoados, para que nós fôssemos livres da própria condenação, querido. Assim como um dia Davi se colocou nas mãos de Deus para que a nação de Israel fosse salva, Jesus também se colocou diante de Deus por mim e por você, para que nós também fôssemos salvos, para que eu e você experimentássemos de salvação. E assim como a nação de Israel naquele dia, ela pôde saquear os despojos, assim também eu e você hoje estamos colhendo de todos os benefícios que o Filho de Deus conquistou para mim e por você naquela cruz. Você consegue entender isso? Você consegue entender essa realidade? Jesus fez por mim e por você aquilo que nós também não poderíamos fazer por nós, aquilo que nós jamais conseguiríamos fazer. Eu pergunto para você nessa noite: qual é o seu real problema? Qual é o seu real gigante? Qual é a dificuldade real? A dificuldade real é meu irmão. Será que é o seu irmão mesmo? A minha dificuldade real é... Será que é isso mesmo? Qual é o seu real problema, querido? Qual é o seu real gigante? E é contra ele que você deve lutar. Eu vou dizer, talvez a maior parte de nós aqui, nosso real problema, o nosso real gigante, não sejam pessoas. Talvez o nosso maior problema seja a gente mesmo. Talvez o nosso maior desafio não seja contra uma outra pessoa. Talvez o nosso maior desafio seja contra a gente mesmo, contra os nossos pecados, contra a nossa carnalidade, contra a falta de espiritualidade das nossas vidas que nos impede de vivermos a realidade da vida que Jesus conquistou para nós. Amém, meu irmão? Eu achei muito engraçado. Há 10 anos atrás eu preguei esse sermão. Não é esse sermão não, né?
Há 10 anos atrás eu preguei sobre esse texto, não dessa forma, né? Eu preguei de uma outra forma. Foi no ano que eu fui ordenado como pastor, né? No ano de 2006. Eu preguei sobre esse texto lá na Igreja Batista da Lagoinha, né? Quando o pastor Márcio passou mal, ele quase teve um infarto em cima do púlpito. O pastor Márcio me viu passando na porta da igreja, né, de terno e gravata, e falou assim: chama o Vinicinho lá. E aí eu vim e o pastor falou para mim assim: é você que vai pregar hoje. Aí eu olhei para ele e falei assim: o quê? Ele falou: é você mesmo, filho. Eu falei: não, pastor, o senhor está doido. Não tem nada preparado. Deus tinha acabado de falar comigo, eu estava tomando banho para ir para a igreja, Deus estava falando comigo sobre esse texto no chuveiro, e eu tinha notado as coisas que Deus tinha falado comigo. E o pastor Márcio falou assim: você que vai pregar hoje. Ele falou: eu vou precisar sair e você vai pregar. Eu falei: tá bom, pastor, já que o senhor está falando. E eu subi no púlpito da Lagoinha pela primeira vez para pregar sobre esse texto. 1 Samuel capítulo 17. 10 anos depois, esse ano eu estou completando 10 anos de ministério pastoral. 10 anos. Né? Eu tenho a oportunidade de poder voltar a pregar sobre esse texto. Né? Não da forma como eu preguei daquela vez, mas foi muito interessante para mim ontem e hoje estudar esse texto para pregar essa mensagem para os irmãos, porque me fez lembrar das coisas que Deus tem feito na minha vida. Trazer à memória aquilo que me dá esperança. Amém? Feche seus olhos. Sabe, Deus não precisa de um grande homem. Deus não precisa de ferramentas especiais. Deus só precisa de uma pessoa que tenha coragem para se colocar nas mãos dele, para ser um instrumento nas suas mãos. A vitória não vem por meio de espada, a vitória vem por causa do Senhor. Do Senhor. Agora, a nossa preparação é muito simples. Tudo que nós precisamos é saber realmente qual é a guerra que nós temos que lutar. Qual é a sua guerra real? Qual é o seu real problema? Escolha lutar pelo motivo certo, por causa da honra do Senhor. Escolha lutar da forma certa, sendo quem você é. Você não precisa tentar ser o que você não é. E por último, para que o gigante caia do lado de fora, antes ele precisa cair do lado de dentro. Então se lembre, ative a sua memória nessa noite das coisas que Deus já fez por você. Senhor, nós oramos aqui nessa noite, Senhor, pedindo ao Senhor: abre os nossos olhos, Senhor. Abre os nossos olhos para que a gente possa contemplar qual de fato é a nossa luta, Senhor. Deus, ajuda-nos a enxergar o problema real, Senhor. Ajuda-nos a enxergar, Deus, quem são os nossos verdadeiros gigantes. Talvez, ó Deus, a ansiedade, Senhor, dentro do coração, o medo, a preocupação excessiva, Senhor. Talvez, ó Deus, a avareza, o amor ao dinheiro. Talvez, Senhor, ó Deus, os ciúmes, a inveja, Senhor. Pai, ajuda-nos a ver quais são os nossos gigantes reais. Quais são, ó Deus, aquelas dificuldades reais, Senhor, que se colocam nas nossas vidas e nos desafiam, e muitas vezes, ó Pai, nos levam a termos medo, a nos escondermos, Senhor. Pai, que a gente possa lembrar que não é por força, não é por violência, é pelo Teu Espírito. Que o Senhor nos dá vitória sobre os nossos gigantes, ó Deus, pela ação do Teu Espírito Santo, Senhor. O que nós precisamos é dos motivos certos, o que nós precisamos é confiar no poder do Senhor. Ó Deus, é mesmo olhando para nós, na nossa limitação, confiarmos na capacidade do Senhor, Deus. E nos lembrarmos das vitórias que o Senhor já nos concedeu. Pai, ajuda-nos a avivar a nossa memória nessa noite, a olharmos para trás
e trazemos à memória o que nos dá esperança. Deus, ao olharmos para trás e pensarmos quem nós éramos e quem o Senhor tem nos feito ser, aonde nós estávamos. Tua palavra diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, nós estávamos separados de Ti, não tínhamos vida, Senhor, mas o Senhor nos deu vida juntamente com o Teu Filho. Nós somos salvos pela graça, somos perdoados os nossos pecados. Obrigado, Senhor, obrigado. Ajuda-nos a percebermos isso, Senhor, ajuda-nos a percebermos isso, e com isso, Pai, ajuda-nos a vencer, para que o Teu nome seja exaltado, para que o Teu nome seja glorificado, Senhor, em nome de Jesus Cristo.